equipes. Bandeira, você acha que tem favorito aí para esse duelo? Tem favorito, mesmo sendo clássico, o momento é do Fluminense. Pode chegar na quinta-feira e mudar tudo. Tava até ouvindo o comentário do Garoni, e a torcida do Vasco tinha que reclamar de tudo ontem, segunda-feira, depois do Campeonato Brasileiro. A partir de hoje, a torcida do Vasco, na semifinal, tem que apoiar muito. O time tá a 4 jogos de um título. Pelo lado do Fluminense, a torcida já vai apoiar. O Fluminense terminou o Brasileiro em alta, surpreendendo realmente. O trabalho do Zubeldia é muito bom e terminou num nível muito acima do Vasco. Sim. O jogo é quinta-feira, o campeonato acabou domingo. O Fluminense não vai esquecer o que veio fazendo até aqui nas últimas rodadas. Então, ao meu ver, o Fluminense é muito favorito no primeiro confronto. E aí, dependendo do que acontecer, de como as equipes vão desempenhar em campo, a gente pensa no confronto geral, no domingo também. Mas hoje o Fluminense, para mim, tá bem acima. Eu acho que é pouco favorito. Papa, você acha que tem favorito entre Vasco e Fluminense? O Fluminense é bem favorito. Não acho pouco, não. Eu acho o Fluminense bem favorito. O Vasco passa por um problema muito sério no elenco, na direção, no comando técnico do time. Você tem aí fofoca, confusão. Eu não consigo ver esses jogadores se motivando para vencer o Fluminense. De verdade. Pode guardar aqui o corte. Fluminense na final da Copa do Brasil. Eu discordo muito. Falando sério, sem clubismo nenhum, discordo muito. Eu acho que, cara, o Vasco fácil, hein? vai entrar motivadíssimo. Fácil, hein? Ganha os 2 jogos, tá? Eu não sou igual ao Papa, não. Fala, cravando, eu acho que não vai ser, o Fluminense vai passar. O Fluminense é favorito. Para mim, o Fluminense pode até passar. Eu acho que é um pouco favorito, já falei aqui. Mas eu acho que vai passar longe dessa facilidade sugerida que vocês estão imaginando. Eu acho que o Vasco vai entrar, ao contrário, o Vasco vai entrar muito motivado. O Diniz sabe motivar. O próprio Diniz vai estar ultra motivado para esse confronto aí. Vai estar pilhado. Eu acho que é uma pedreira, galera. E os jogadores têm que estar, né? Porque pediram para, não é que pediram para jogar, mas teve um acordo interno de que não jogariam na última rodada, tiveram tempo para descansar. Cansaço não pode ser problema, não pode entrar numa rotação abaixo. E assim, o Vasco não tem mais nada a perder. O Vasco tem 4 jogos para definir seu 2025 e seu 2026. Não tem nada a perder. O Vasco não é favorito, o Fluminense é favorito. E se chegar numa decisão, independente de contra quem seja, o Vasco também não é favorito na decisão. Mas... Contra o Corinthians é meio a meio. Pelo que eu tava, não, mas o histórico é complicado. O Vasco contra o Corinthians é um sanhaço em casa, fora. Eu prefiro pegar o Cruzeiro, tá? Eu prefiro pegar o Cruzeiro. O Vasco ganhou do Cruzeiro aqui e deu trabalho lá. Mas eu acho que para Vasco e Fluminense é tipo o Vasco Internacional, que o Vasco estava muito pressionado, vindo ali de 6 derrotas consecutivas, se eu não estou enganado. E eu falei, se começar o jogo em alta intensidade, porque a questão do Vasco hoje é muito de confiança, é a parte emocional. Se o Vasco começa forte, faz 1-0, por exemplo, ou pode botar a bola na trave, não precisa nem fazer 1-0. Mas se começa forte, bota a bola na trave, cara, futebol, isso muda sim. O Vasco vindo numa sequência de vitória, embalou uma sequência de derrota, e acho que essa gangorra que o Vasco vive é que dá a insegurança pro torcedor. Só que essa gangorra, ao mesmo tempo que dá uma insegurança, ele dá um ponto de esperança que assim, beleza, o time tá horroroso. Perdeu 7 de 8. Só que amanhã a gangorra faz isso. E aí o Vasco consegue uma vitória, ou faz um bom jogo e retoma a confiança. Não é que vai meter 6-0 no Fluminense, não é isso. Mas consegue fazer um bom jogo e vencer por 1-0, ficar 1-1, ficar 0-0, falar, opa, peraí, não tem bicho de 7 cabeças, tem jogo ainda. E o fato de ser um clássico, eu acho que tem um peso da rivalidade. O Ryan sempre fala que ele gosta de jogar contra o Fluminense, já provocou, joga bem. E ele sempre joga bem. Ele veste a camisa, o Barros é outro. Esses moleques da base que estão jogando esse clássico desde os 10 anos de idade, conhecem muito bem, gostam disso, têm essa vivência. E isso muda muito rápido. Então, assim, eu acho que tem, assim, antes da bola rolar, Fluminense favorito, para mim, 60-40. Depois que a bola rolar, se o Vasco entrar, começar bem o jogo, eu acho que apaga tudo que aconteceu antes, e aí pode ser que aconteça uma nova história. Mas antes da bola rolar, para mim, Fluminense favorito. O Vasco fez 2 bons jogos recentes com o Fluminense. Um, ele perdeu esse de virada que o Guga acertou a bola na gaveta, que o Ryan tinha feito gol. Mas, assim, o Vasco não foi inferior naquele jogo. E no último jogo o Vasco ganhou. Né? Acho até que o Fluminense não foi inferior. Eu acho que os 2 jogos foram equilibrados. Pois é, mas é sobre isso. Exatamente sobre isso. O equilíbrio deu vitória para um e o outro deu vitória para outro. Eu entendo quem está falando como Papa, como Bandeira, que na teoria, olhando de fora hoje, parece que a distância é enorme entre os dois. Mas eu vou ficar muito surpreso
Eu vou ficar muito surpreso se o Fluminense se classificar com facilidade contra o Vasco. Vou ficar muito surpreso. Como sugere hoje a forma como terminou o Brasileiro, Sim. Fluminense e Vasco. Eu acho que essa distância teórica que existe na classificação do Brasileiro, eu acho que ela de forma nenhuma vai ser transferida em medida de facilidade para os jogos entre Fluminense e Vasco. Vou ficar muito surpreso, não se o Fluminense classificar. Vou ficar muito surpreso se classificar com facilidade. E acho que o Vasco pode classificar tranquilamente também, sem susto. Acho que o Fluminense é ligeiramente favorito, mas é longe de ser muito favorito. Só para trazer uma informação também, os números do Diniz são melhores em Copas do que em pontos corridos. O Diniz tem uma dificuldade muito grande em pontuar, sabe aquele pingadinho, aquele empatezinho fora de casa? Ele tem muita dificuldade em pontuar em pontos corridos. É vitória ou derrota. Tanto que o Vasco tem muitas derrotas e muitas vitórias no Brasileiro. Empatou quase nada. Mas quando você olha os números do Diniz, vendo a Copa do Brasil desse ano, são 4 empates, 1 vitória e nenhuma derrota. É aquele timezinho do Boca que empata e chegou numa decisão. Ele tem me parece que o Diniz tem um pensamento diferente quando é um jogo de 90 ou um de 180. Parece que tem uma postura mais cautelosa. Então, isso também pode ser um fator que pode pesar para o Vasco tentar equilibrar, tá? Repito aqui, para mim, Fluminense favorito 60-40, mas tem algumas coisas que o Vasco pode tentar nivelar.